Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e que este vídeo seja um instrumento de edificação espiritual na sua vida. Continuando a série de vídeos sobre a Bíblia, neste vídeo vou falar sobre o Evangelho segundo São Lucas. Peço a você que curta e inscreva-se no canal, clicando na figurinha da cruz no canto direito inferior do vídeo, para que possamos juntos divulgar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O Evangelho segundo São Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento e tem como tema principal a universalidade da salvação. Apresenta Jesus como Salvador do mundo, de todas as pessoas, judeus e gentios. Enfatiza a misericórdia divina, o perdão dos pecados, a oração e a perseverança. São Lucas era de descendência grega, de família pagã, era médico, dominava a língua grega. Nascido em Antioquia, onde converteu-se ao cristianismo pela pregação dos primeiros discípulos. Em Antioquia é que foi dado pela primeira vez aos discípulos o nome de cristãos. Foi colaborador do apóstolo São Paulo na missão de pregar o Evangelho. O Evangelho de São Lucas foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, baseado no depoimento daqueles que foram testemunhas dos atos e das palavras de Jesus. São Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Podemos dividir o Evangelho de São Lucas em prólogo, primeira parte, segunda parte e terceira parte. No prólogo do Evangelho, São Lucas conta o motivo, o modo e a finalidade que o levaram a escrever. O motivo pelo qual escreveu é pôr em ordem a narração dos fatos que os discípulos presenciaram. O modo como foi escrito é baseado em uma cuidadosa pesquisa investigativa dos fatos. E a finalidade é para que seja aumentada a fé dos que creem. Na primeira parte, temos narrados a infância e a vida privada de Jesus. O anjo anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Maria visita sua prima Santa Isabel. O nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o cumprimento da lei judaica no que se refere à circuncisão de Jesus, a apresentação dele no templo e a purificação de Maria. Jesus, com a idade de 12 anos, é encontrado no templo entre os doutores da lei, ouvindo o que eles diziam e fazendo perguntas a eles sobre as coisas de Deus. A sua vida oculta ou privada, isto é, a vida comum que Jesus levava junto à sua família, enquanto crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Na segunda parte, temos a vida pública de Jesus. João Batista pregando no deserto, preparando a vinda de Jesus e batizando as pessoas com o batismo de arrependimento, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, a pregação e os milagres em 3 regiões diferentes. Na Galileia, a escolha dos apóstolos, pregação e cura de doentes em Cafarnaum, a pesca milagrosa, a cura do leproso, do paralítico, o chamado de Mateus. Jesus fala sobre o jejum, fala sobre a observância do dia de sábado, prega o sermão do monte, cura o servo do centurião, ressuscita o filho da viúva de Naim,
recebe os discípulos que seguiam João Batista no deserto, a quem Jesus elogia, dizendo: entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista. Na casa de um fariseu, Maria Madalena lava os pés de Jesus. Jesus conta a parábola do semeador, corrige aqueles que falam de seus parentes, dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma a tempestade, cura um endemoniado em Gerasa, cura da mulher com fluxo de sangue. Jesus ressuscita a filha de Jairo, chefe da sinagoga dos judeus. Jesus envia os apóstolos a pregar e a curar os doentes. Realiza a multiplicação dos pães. Pedro reconhece Jesus como sendo o Messias. Acontece a transfiguração no monte, a cura de um menino possuído por um espírito maligno. Jesus dá lição de humildade e de moderação quando Tiago e João pedem que, quando estiverem no céu, se sentassem ao lado de Jesus. A caminho de Jerusalém, Jesus envia os discípulos na frente e dá-lhes diversas instruções. Conta a parábola do bom samaritano, passa pela casa de Marta e Maria, ensina como devemos orar. Jesus expulsa um demônio e é criticado por isso. Maria é louvada e bendita por uma mulher no meio da multidão. Jesus critica os escribas e os fariseus pela falta de fé, exorta a evitar o orgulho, a presunção, a avareza, o apego excessivo aos bens materiais. Fala sobre o respeito humano, a vigilância, a penitência. Fala sobre o dia de sábado, as condições para entrar no reino de Deus. Conta a parábola do filho pródigo, do administrador infiel, do rico avarento, do juiz e da viúva, do fariseu e do publicano, das 10 moedas de prata, cura os 10 leprosos, cura um cego que pedia esmolas, entra na casa de Zaqueu, o coletor de impostos, que roubava o dinheiro do povo. Na cidade de Jerusalém, Jesus entra festivamente, depois chora e lamenta a destruição da cidade, que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo, devido à revolta dos judeus contra o Império Romano, quando morreram mais de 1 milhão de judeus. Expulsa os vendilhões do templo. A autoridade de Cristo é questionada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e anciãos. Jesus conta a parábola do vinhateiro, esclarece sobre o pagamento de impostos, fala sobre a ressurreição dos mortos, presencia a oferta da viúva pobre, dando tudo o que possuía para Deus, 2 moedas. Jesus profetiza a destruição do templo e de Jerusalém, e fala sobre o fim dos tempos e exorta sobre a vigilância. Na terceira parte, temos a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Começa com a instituição da Eucaristia, a discussão sobre qual apóstolo seria o maior no reino dos céus, por causa da missão dada a Pedro. Jesus no Horto das Oliveiras, quando sua o sangue. São Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus diante de Pôncio Pilatos, Herodes e do sumo sacerdote, a crucifixão de Jesus, a ressurreição e aparição aos 2 discípulos no caminho de Emaús e a ascensão de Jesus ao céu. Os evangelhos segundo São Mateus, São Marcos e São Lucas, que são os 3 primeiros livros do Novo Testamento,
nos apresentam muitas vezes os mesmos fatos na mesma ordem e às vezes com as mesmas palavras. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos. São assim porque os mesmos fatos foram escritos conforme a visão de cada autor. No próximo vídeo vou falar sobre o Evangelho segundo São João. Não se esqueça de curtir e inscrever-se no canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana a todas as pessoas e cumprir a principal missão do cristão: evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.